1 Samuel capítulo 10, verso 1 diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre toda a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo: o que posso fazer por meu filho? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, dizem, uma história, não, na verdade é o que contam por aí, que as mulheres possuem a incrível capacidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ou até mais. Dizem que as mulheres são multitarefas e os homens monotarefa. Mas eu não acredito nisso, eu acho que, na verdade, isso é um mito. Porque as mulheres, elas conseguem cuidar da criança, arrumar a casa, dar ouvido, cuidar do marido, cuidar das coisas. Então, nisso nós acabamos acreditando as mulheres por causa dessa capacidade, de cuidar de muitas coisas. Essa realidade, isso de que a mulher pode fazer muitas coisas. Mas a verdade é que todos nós, de alguma maneira, focamos em uma coisa de cada vez. Por mais que nos esforcemos para fazer várias coisas, a verdade é que nós criamos hábitos. E esses hábitos nos capacitam a fazer uma coisa, às vezes pensando em outra coisa. Quando você cria um hábito, o teu cérebro automaticamente já não gasta tanta energia para realizar uma tarefa como você fez aquela tarefa da primeira vez. Como você, ao entrar num carro para dirigir a primeira vez, você se preocupava com tantas coisas. Tinha que se preocupar com o retrovisor, colocar o cinto, e era tantas coisas para você fazer que aquilo ali gastava a tua energia, te fazia gastar tempo. E às vezes você estava dirigindo e alguém pedia para você: olha, agora abaixa o vidro. Aí o carro começava a andar para a esquerda ou para a direita, porque você ainda não estava habituado. A verdade é que nós criamos estratégias para fazermos uma coisa de cada vez. E Saul aqui estava com uma responsabilidade apenas, irmãos. Ele só tinha uma preocupação: encontrar as jumentas do seu pai. Saul era benjamita, assim como Paulo, quando lemos aqui. Ele era da tribo de Benjamim. E assim como os nossos filhos, nós ensinamos para eles também uma coisa de cada vez. Ensinamos para os nossos filhos aos poucos. Lá em casa a gente até fala, tem horas que a maternidade ou a paternidade nos traz alguns benefícios. Quando a gente diz para o nosso filho: vai lá e pega uma água na geladeira quando a gente está com sede, e ele faz, ele cumpre a tarefa, a gente diz: meu Deus, uma vitória aqui nós conseguimos. Quando ele começa a arrumar a própria roupa, começa a se vestir, começa a pegar o lixo da lixeira, começa a levar o lixo lá fora, olha, nós já conseguimos uma grande vitória. Aqui Saul estava obedecendo seu pai, estava indo atrás das jumentas. E as jumentas eram muito importantes, irmãos, porque as jumentas, elas eram o veículo 4x4 daquele tempo. O veículo de tração daquele tempo, que capacitava o trabalho, a agricultura, tudo aquilo que era feito necessitava das jumentas. E a família de Saul era uma família importante. A Bíblia diz que o seu pai, era um homem rico. A sua família, aqui no início do capítulo 9, você vai ver, diz que eles eram ricos, da tribo de Benjamim, que Saul era um moço, bonito, alto, era um bom partido, irmãs. Saul poderia casar com certeza com a sua filha, porque ele era pacote completo. Era rico, bonito, alto, forte,
Então ele, com certeza, era um bom partido para se casar. E no futuro, né, sabemos que Saul vai se tornar rei. Saul saiu de casa com essa missão. Um servo ficou ao lado dele para procurar as ovelhas, as jumentas do seu pai. Saul saiu de casa, empregado, pregando seu foco em apenas um objetivo: encontrar as ovelhas. Qual é, querido, o teu foco aqui nessa noite? Você saiu de casa talvez com um objetivo apenas. Talvez você tenha saído de casa nessa noite apenas com um propósito. Talvez você tenha saído de casa com o propósito de ouvir a voz de Deus. Talvez você tenha saído de casa com um problema, com uma aflição no coração. Talvez saiu de casa com algo que você perdeu. Talvez você esteja procurando alguma coisa que ficou para trás, que se foi. Talvez você tenha saído de casa assim, como Saul, sem saber para onde ir. Sem saber o que fazer, sem saber onde talvez encontrar aquilo que era importante para a sua família, que era importante para a sua casa. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Saul pensou em desistir, verso de número 5 do capítulo 9, quando Saul chegou a desistir, quando aqui no verso 5 ele diz, quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse a seu servo que estava com ele, vamos voltar, porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas e começar a se afligir por causa de nós. Vamos voltar, porque pelo tempo, papai já não vai mais se preocupar com as jumentas, mas vai se preocupar comigo, vai se preocupar com você. E às vezes, irmãos, a verdade é que nós desistimos de buscar o propósito que Deus começou no nosso coração. A verdade é que muitas vezes nós começamos uma caminhada de busca, de procura, de encontrar algo que às vezes parece simples e material, mas depois nós desistimos. Depois nós cansamos e falamos, vamos voltar. Mas é nesse momento que nós falamos, vamos voltar, vamos desistir, não dá mais, que começa a nossa caminhada espiritual, que começa o nosso encontro com Deus. É quando nós pensamos em desistir que começa um novo tempo na nossa vida. Porque aí já não é mais você procurando. Agora você entrega nas mãos de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos buscando algo com os nossos esforços? Quantas vezes nós estamos buscando algo com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com as nossas estratégias, e estamos esquecendo de incluir Deus nos nossos objetivos? Irmãos, jumenta, ao contrário do que dizem, é um animal inteligente. Aleluia. Não sei por que fizeram isso, né? Você chamar alguém de asno, de jirico, de jumento, é um xingamento, está xingando de burro. Mas na verdade o jumento é um animal inteligente, um animal que não só carrega, né, consegue trabalhar por longas horas, carregar uma grande quantidade de peso, mas que consegue aprender, que consegue ser ensinado, que consegue realizar as tarefas. Mas também o jumento é um animal que às vezes, quando se sente ameaçado, empaca. E como tem crente empacado por aí, irmãos? Não vou, não faço. Se não me chamar, eu não vou. Se não me convidar, não estou nem presente, não estou nem aí. E às vezes nós agimos assim, irmãos. Empacados. Empacamos. Somos aqueles que querem seguir o seu próprio caminho, a sua própria direção. E Saul, nesse objetivo de encontrar as jumentas, acaba encontrando Deus no caminho. Às vezes você saiu de casa com o objetivo de encontrar algo, de encontrar uma coisa, de encontrar um bem, de encontrar alguém. Mas talvez Deus esteja dizendo, hoje eu vim encontrar você. Amém. Hoje eu vim falar contigo. Hoje eu vim comunicar a minha vontade para a sua vida. Aleluia. Tem horas, irmãos, que nós precisamos da ajuda de Deus, até nas coisas mais simples e rotineiras da nossa vida. Existem momentos que nós precisamos da ajuda de Deus para tarefas simples.
A tarefa de Saul era aparentemente simples. Encontrar jumento, irmão. Era igual você, quando você vai estacionar o carro e de repente não tem vaga no estacionamento. Aí a gente faz aquela oração rápida e diz: Senhor, o Senhor pode ajudar com tudo. Arruma uma vaga aqui para mim. E às vezes nós achamos que algumas orações que fazemos para Deus são coisas pequenas, triviais, não vou incomodar Deus com isso. E talvez fosse esse o sentimento de Saul. Para que incomodar Deus com uma coisa tão simples? Só que o percurso era longo, irmãos. A caminhada era longa. E o servo tinha mais visão espiritual do que Saul. Porque o servo disse: existe um homem de Deus aqui nessa área. Existe um homem de Deus na região. E esse homem se chama Samuel. Vamos procurar o profeta, vamos procurar o homem de Deus, porque ele vai ter uma palavra para nós. Vamos procurar o homem de Deus, porque o homem de Deus pode mostrar onde é que estão as jumentas. Às vezes nós procuramos a Deus para motivos triviais, irmãos. Procuramos a Deus para problemas que nós consideramos grandes, mas que para Deus são desse tamanho. Procuramos a Deus por problemas gigantes que nós tornamos gigantes. Problemas pessoais, problemas no nosso trabalho, problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas com pessoas. Procuramos Deus por motivos banais. Mas Deus tem um propósito maior. Porque talvez você tenha entrado aqui procurando uma coisa simples, trivial aos olhos do homem. Mas talvez o plano de Deus para você seja um plano maior do que você tem, do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você planejou, do que aquilo que você acha. Talvez você tenha entrado aqui pensando: eu vou apenas assistir um culto, eu vou apenas ouvir uma palavra, eu vou apenas talvez tentar encontrar uma resposta, uma solução para o meu problema. Mas Deus está dizendo: eu tenho para você algo maior, eu tenho preparado para você algo melhor, eu tenho preparado para você algo maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse homem nem oferta tinha para entregar o profeta. O servo, precisou emprestar dinheiro para o seu senhor. Olha, eu tenho aqui algumas moedas, a gente vai lá e conversa com o profeta. Eles são despreparados, irmãos. Não saiu pronto para um encontro espiritual ou para uma ação espiritual. Ele tinha só comida, preparado, com a sua vontade de encontrar as jumentas do papai. Até que ele consegue uma audiência com Samuel. Ele consegue um encontro com o profeta. Aleluia. Aleluia. E a partir do verso 19, então, do capítulo 9, Samuel vai começar a falar com Saul. E Samuel diz assim para Saul: olha, eu sou vidente, eu sou profeta aqui, você pode subir adiante de mim, pode ir na minha frente. Isso, irmãos, era uma honra quando alguém dizia para você ir na frente. Você pode ir à minha frente, porque eu vou me encontrar com você e eu vou falar tudo aquilo que está no seu coração. Ora, o objetivo dele era só encontrar ovelhas, mas Deus ia falar o que estava no coração dele. Quando eu ouço essa palavra, às vezes eu falo para Deus: Senhor, às vezes nem eu sei o que está no meu coração, Senhor. Às vezes nem eu sei qual é a minha real preocupação. Às vezes nem eu sei qual é a minha real necessidade. Como que o Senhor vai falar o que está no meu coração? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E às vezes, queridos, somos enganados pelo nosso próprio coração. E Deus está dizendo: eu vou revelar, eu vou falar aquilo que está no teu coração, Saul. Eu vou falar com você de forma como ninguém falou. Eu vou falar com você e vou chegar a lugares aonde ninguém chegou. Porque eu te conheço, eu conheço a tua estrutura. Foi eu que te formei, foi eu que te criei, foi eu que te chamei com esse propósito, foi eu que te levantei e que te trouxe até aqui. Deus
Deus te trouxe até aqui, porque Ele quer falar ao seu coração. Ele quer revelar o que está no nosso coração. Aleluia. Depois Samuel tranquiliza o coração de Saul. Ele diz, quanto às ovelhas, as jumentas, não se preocupem, porque elas já foram encontradas. Em outras palavras, Deus está dizendo, aquele teu problema inicial, eu já solucionei. Aquele teu problema trivial, eu já solucionei. Eu já entrei com providência. Eu já fiz um milagre. Agora o nível é outro, meu irmão. Agora a batalha é espiritual. Agora você vai entrar no outro nível de batalha. Agora você vai ter um encontro comigo. Aleluia. Glória a Deus. Saul, quando ouviu essa palavra, ele disse, olha, mas não pode ser, não é verdade. Como é que pode? Como Deus vai falar o que está no meu coração? Como Deus vai falar comigo por meio do profeta? Como Deus vai me dar essa honra de ir à frente do profeta? Se eu sou da tribo de Benjamim, e se dentro da tribo de Benjamim, que já é pequena, a minha casa é a menor, como é que pode? Deus não vai me usar. Deus não pode me usar desse jeito. Irmãos, no capítulo 19 de Juízes até o capítulo 21, nós vamos ver que a tribo de Benjamim, ela praticamente ou quase foi dizimada. Por uma questão de hospitalidade, né, por terem matado a esposa de um levita. Esses homens haviam se tornado indignos. E as outras tribos de Israel atacaram a tribo de Benjamim e eles quase foram mortos, quase foram exterminados. Então essa tribo era uma das menores tribos. Eles tiveram que se casar com mulheres de outras regiões, de outros lugares, para eles poderem prosseguir, para eles poderem continuar. Em Gibeá, muitos foram mortos. Então essa tribo não só era menor, não só havia sido o último filho de Raquel, não só apenas era o último filho, a última das 12 tribos, mas também era menor. Eram homens guerreiros, homens que sabiam lutar com a mão esquerda, homens que eram arqueiros. E saber lutar com a mão esquerda é importante, ser ambidestro, poder, quem pratica artes marciais sabe dessa importância, porque você muda a base, né, você consegue atacar por outras direções. Então eles tinham essa capacidade de serem guerreiros, mas por causa de algo que aconteceu no passado, estavam marcados. E por causa dessa marca, Saul se considerava indigno de se tornar rei. Queridos, talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você carregue marcas. Marcas que te tornam inferior, que se faz enxergar como alguém inferior, incapaz, indigno. Mas existe um Deus de misericórdia nesse lugar. Existe um Deus de compaixão nesse lugar. E ainda que o teu passado seja um passado de tristeza, de derrota, um passado que te lembre coisas erradas que até mesmo você fez, Deus pode te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Um novo tempo de Deus pode começar na sua vida. Deus aqui estava querendo dar um ensinamento para Israel. Porque Israel pediu para Deus um rei como as outras nações queriam. Israel, o povo de Deus, pediu um rei como os outros povos possuíam. Eles queriam ser iguais. E Deus escolheu o mais bonito, de um homem muito rico. Escolheu um dos mais fortes, um dos mais capacitados. Mas esse não se considerava assim. Ele se considerava alguém que não era digno, alguém que era menor, alguém que não possuía as qualidades necessárias para ser rei. E vamos ver mais à frente que Saul não honra ser rei de Israel. Saul erra, Saul peca, como todos nós pecamos e erramos, irmãos. Mas Deus tem um plano. Ainda que o nosso plano seja muitas vezes indigno, ainda que os nossos planos muitas vezes sejam alterados, o plano de Deus permanece.
Depois de Saul, Deus levanta da tribo de Judá Davi, que vai ser, a linhagem do Senhor Jesus, a linhagem que vai nascer o Senhor Jesus, porque o plano de Deus é melhor para as nossas vidas. O plano de Deus para as nossas vidas é perfeito. Saul faz uma refeição de Samuel. Eles se encontram no outro dia de manhã no telhado e Samuel conversa com Saul. E a partir do verso 25, a partir do verso 26, quando eles se levantam, vão para o terraço, Samuel começa a instruir Saul a reinar. Samuel começa a instruir Saul a uma caminhada agora espiritual. Saul agora deixa de ser aquele garoto que saiu de casa atrás de jumenta. E ele agora começa a ser o homem que vai se tornar rei de Israel. Ele deixa de ser, ele começa uma transformação na vida desse homem, de maneira que ele é ungido rei. É derramado azeite sobre a sua cabeça, no verso 1 do capítulo 10 que nós lemos aqui. E ele agora é ungido príncipe, rei de Israel. Porque começa agora uma caminhada espiritual na vida desse homem. Muitas vezes, irmãos, nós conseguimos, ou só vamos conseguir algo lá na frente, mas primeiro nós precisamos buscar aquilo que vamos conseguir, aquilo que vamos alcançar, aquilo que vai ser realização, nós precisamos buscar espiritualmente. Precisamos encontrar primeiro no reino espiritual, o reino que Deus colocou nas nossas mãos. Podemos estar, às vezes, até tentando encontrar algo natural, material. Mas Deus, quando Ele vem ao nosso encontro, Ele nos revela uma realidade espiritual que nós não entendemos, que nós não havíamos entendido, que nós não havíamos enxergado. Foi o que Deus fez com Saul. Mostrou para ele que havia uma outra realidade, que havia um outro modo, uma outra maneira de se enxergar as coisas. Ungiu Saul, ungiu ele agora como príncipe sobre sua herança, o povo de Israel. E ele então manda Saul voltar, porque as jumentas já haviam sido encontradas. É a confirmação, irmãos. É a confirmação de que aquilo que você buscava, Deus já concedeu. Aquilo que você procurava alcançar, encontrar inicialmente, o Senhor já mostrou, já deu direção, já entrou com providência. Amém. Porque o propósito de Deus é maior para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é muito maior do que aquilo que você pensa. Talvez você diga, olha, mas Saul fez um reinado em que depois ele persegue Davi, um reinado em que depois ele fica perdido espiritualmente, consulta uma vidente. Ah, Senhor. Irmãos, quando começamos a nossa caminhada com Deus, sabemos como começa, mas não sabemos como termina. Começamos a nossa caminhada com Deus, muitas vezes com o nosso coração quebrantado, humilhado. Começamos a nossa caminhada com Deus, assim como Paulo, que era Saulo, como Deus nos torna muitas vezes cegos, e reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que somos humanos. Mas nessa caminhada com Deus, muitas vezes, nós podemos achar que somos alguma coisa. Na nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes podemos achar que aquilo que possuímos não vem de Deus, mas vem das nossas qualidades, dos nossos atributos. E aí é o momento que precisamos tomar cuidado, porque podemos cair. Quando achamos que somos suficientes, quando achamos que somos capazes, quando achamos que a unção vem da nossa fala, do nosso falar, do nosso pregar, quando nos esquecemos de que foi Deus que nos deu. De que é Ele quem deve estar à frente, que é Ele quem deve estar no controle das nossas vidas.
Quando precisamos reconhecer, né, que devemos obedecer, que obedecer é melhor do que sacrificar. Como Saul precisou aprender. Irmãos, precisamos entender isso. Que começamos de um jeito e precisamos prosseguir. A Bíblia diz que precisamos crescer em graça, prosseguir para o alvo. Desejar, né, afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional da palavra de Deus, para que possamos crescer. A caminhada com Deus é uma caminhada de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, onde somos, a cada dia subimos mais um degrau da graça de Deus, e quanto mais subimos, mais nos humilhamos. Quanto mais nós subimos, mais nós precisamos reconhecer que maior será a nossa queda. É por isso que a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Me ajuda, Jesus. Porque podemos estar cheios, irmãos. Podemos estar cheios de Deus e cheios de si. Podemos estar, né, cheios de uma palavra, cheios de dons, cheios de talentos, mas ao mesmo tempo procurando e desejando muitos para baterem nas nossas costas e massagear os nossos egos. Saul não aguentou ver os inimigos em volta, o povo pedindo para a batalha, e ele comete o primeiro erro. Depois recebe uma recomendação e ele não segue aquela recomendação. E ele acaba saindo dos caminhos, saindo dos propósitos, mas isso fazia parte de um ensinamento de Deus, mostrando para o povo que nem sempre aqueles que são aparentemente os melhores, são os melhores aos olhos de Deus. Não é à toa que quando Deus levanta Davi, Deus levanta o menor da casa de Jessé. Quando Deus levanta Davi, os irmãos de Davi são apresentados para Samuel. Samuel, logo de cara, quando vê o primeiro irmão, ele diz, com certeza esse aí é alto, é bonito, é forte, igual o rei anterior. Mas Deus diz, não! Porque eu não escolho como escolhe o homem. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas eu vejo aquilo que está no coração. Isso pode ser bom e ruim, irmãos. É bom se andamos em obediência. É bom se andamos pedindo perdão a Deus, se andamos nos arrependendo. Mas é ruim quando nós queremos apresentar uma coisa e o nosso coração está sujo. É ruim quando nós queremos mostrar que somos espirituais, mas na realidade o nosso coração é carnal. Porque não adianta a gente falar que Deus conhece o nosso coração se a gente vive em pecado, se a gente vive fazendo aquilo que desagrada a Deus. Não adianta a gente falar e dizer, olha, Deus conhece o meu coração como se fosse uma defesa para aqueles que tentam nos atacar. Quando na realidade estamos declarando com os nossos lábios que existe um Deus que sabe de tudo, que conhece tudo, que é perdoador, um Deus que é santo e que não se contamina com o pecado, que esse Deus sabe o que está no nosso coração e a gente não se arrepende. Oh, Jesus! Aleluia! Deus chama Davi, o menor da casa do seu pai. Esse aqui estava atrás de jumento, Davi cuidava de ovelha. Aleluia, aleluia, Jesus. Esse homem é ungido por Samuel. Essa unção capacitou Saul a profetizar. Ele se encontrou com os profetas e ele profetizou. Essa unção capacitou Saul a ativar, né, a sua caminhada com Deus. A sua caminhada espiritual começa com essa unção. Esse homem começa se tornando rei. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor em dado momento se apossa dele e ele vai lutar contra os inimigos e vencê-los. Queridos, existe um poder de Deus que está disponível para nós, uma presença de Deus, uma presença que quer estar conosco. Saul estava espiritualmente preparado, mas Deus queria falar com ele. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite espiritualmente desesperado. Vamos colocar assim. Desesperados por um encontro, desesperado por uma palavra, desesperado. Oh, que bom que você está desesperado, porque a palavra é para os desesperados. Glória a Deus, aleluia.
Jesus quando diz, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmão, eu não vejo ninguém que está sobrecarregado, cansado, que esteja tranquilo. Com certeza essa pessoa está desesperada. Talvez você tenha entrado assim, desesperado. Mas existe um refrigério de Deus para você. Existe um consolo de Deus. Existe, de Deus um refrigério para os nossos corações, uma presença de Deus para nós. Algo que não só conforta o teu coração, algo que não só apenas te dá paz, a paz que excede todo entendimento, mas que te capacita a reinar. Esse homem saiu procurando jumenta, mas encontrou um reinado. Esse homem saiu procurando fazer algo trivial e simples, uma solução para o seu problema, mas encontrou o reino. Irmão, o que Deus tem para nós é muito maior do que estarmos na igreja, é muito maior do que cumprimentarmos as pessoas, é muito maior do que cantarmos, do que abrirmos a nossa boca e pregar, é muito maior do que o púlpito, é muito maior do que a estrutura, do que o prédio, mas Ele tem o reino de Deus para cada um de nós. Ele tem um reino preparado para cada um de nós. O reino de Deus é o que nós devemos buscar. O reino de Deus é o que precisamos encontrar. O reino de Deus é o que precisamos colocar no nosso coração e guardar. Porque esse reino, como o próprio Senhor Jesus disse, é o reino que cresce, que se expande, que se desenvolve. Ele é o reino que pode ser pequeno no começo, mas quando ele cresce, ele fica maior das hortaliças. E esse é o reino que Deus tem preparado para cada um de nós. Talvez tenhamos saído das nossas casas apenas para cumprir um ritual. Irmos à igreja, irmos para o culto, irmos para o lugar onde os irmãos estão reunidos, ouvir uma palavra. Mas talvez o que Deus queira de nós é o reino de Deus no nosso coração. O profeta disse, eu vou falar o que está no seu coração. Porque para ter o reino, tem que primeiro ouvir o que Deus sabe do nosso coração. Porque temos pensamentos a nosso respeito, mas os pensamentos que Deus tem ao meu respeito são maiores do que os meus. Temos pensamentos a respeito da nossa vida, temos planos para o futuro, temos projetos para o amanhã. Mas os projetos e os planos de Deus são maiores que os nossos. E é isso que Ele colocou no nosso coração, irmão, é isso que Ele quer colocar na nossa vida. Não somos os menores, não somos os piores, mas também precisamos melhorar muito com o Senhor. Precisamos a cada dia conhecer mais esse Deus. Mais o que Ele tem a revelar para nós, mais o que Ele tem a falar conosco. Aleluia. Existe um reino para você entrar, meu irmão. Existe um reino que quer se estabelecer no teu coração, que quer se estabelecer na tua vida. Existe um reino de Deus que quer crescer na sua vida. Existe um reino de Deus que quer se expandir. E esse reino é muito maior do que os palácios, é muito maior do que os bens. Esse reino fala de mudança, esse reino fala de caráter, esse reino fala de instituição, de justiça. Esse reino fala de um poder sobrenatural de Deus na nossa vida. Esse é o reino de Deus, que quer se estabelecer nos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Antes de sair, Deus já te encontrou. Quando Saul foi falar com o profeta, um dia antes, Deus já tinha avisado ao profeta, um homem vai vir te buscar, você vai ungir esse homem rei. Antes de você sair de casa, meu irmão, Deus já tinha algo preparado para você. Antes de você chegar a esse lugar, Deus já tinha algo guardado para você. E essa preparação de Deus, esse cuidado de Deus contigo, é porque o que Ele tem para te dar é muito maior do que ouro, do que prata, do que dinheiro, do que recursos. Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer te dar um encontro com Ele. Deus quer te dar tempo na sua presença.
Deus quer abrir a sua visão para um mundo que antes você não conhecia. Deus quer abrir os teus olhos para uma realidade espiritual que antes você não conhecia, você não tinha noção. Saul não tinha noção. Se encontrou com o profeta, a sua vida foi mudada, a sua família foi mudada. O nome desse homem vai ser falado por gerações. A sua família vai ser lembrada por gerações. Porque teve um encontro com Deus. Porque Deus colocou um reino no coração desse homem. Existe um reino de Deus que Ele quer colocar dentro de você. Talvez queiramos entrar no reino. Não, mas é o reino que quer entrar em você. É o reino que quer se estabelecer na sua vida. Ele quer se estabelecer na sua casa, nos seus relacionamentos, nas suas palavras. Eu gostaria que nós abaixássemos as nossas cabeças. Gostaria de fazer uma oração. Antes de nós louvarmos ao Senhor, gostaria de orar por você. Primeiro, eu não sei qual é o teu objetivo aqui. Qual é o teu plano? Não sei o que inquieta o teu coração. O que te move, meu irmão? Saul foi movido por uma necessidade. A necessidade de encontrar jumentas. Era importante, era necessário, tinha que ser feito. E ele se moveu. E a partir do momento que ele se moveu, as coisas mudaram na vida dele. A partir do momento que ele tomou um foco, um rumo, uma atitude, a vida dele foi transformada. Muitas vezes o que Satanás tem feito, irmãos, é tentado colocar muitas coisas para você fazer. Muitas coisas para você se preocupar. Muitas coisas para inquietar o teu coração. Enquanto Deus está falando para você, eu tenho uma coisa que é mais importante do que todas. Que você tem que colocar em primeiro lugar. Que você tem que priorizar na sua vida. Que é em primeiro lugar buscar o meu reino e a minha justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas, como o Senhor diz. Às vezes nós estamos tão ocupados, tão preocupados, tão dispostos a ir aonde quer que seja, em busca de um objetivo humano e pessoal, que nos esquecemos do reino de Deus. Ah, Senhor, existe um reino de Deus que está disponível para você. Existe uma realidade espiritual de Deus para a sua vida, que Ele quer revelar, que Ele quer falar. Ele quer ministrar o teu coração. Mas quanto tempo faz, meu irmão? Quanto tempo faz, minha irmã? Que você já não busca essa presença. Que você já não dá lugar no teu coração para o Espírito Santo falar contigo. Para Deus revelar aquilo que há de inquietação na sua vida. Quanto tempo faz que você já não ouve a voz de Deus? Saul não tinha nada. O que ele entregou para o profeta era o dinheiro do moço, era o dinheiro do servo. Quanto tempo, irmão?
você vai precisar que outras pessoas paguem o preço por você. Meu Deus. Quanto tempo você vai continuar na casa de Deus, Meu Senhor. dependendo espiritualmente de outras pessoas? Deus. Dependendo do pastor, dependendo do diácono, dependendo do líder, de alguém que sempre precise ficar orando por você, te alimentando. Quanto tempo? Chegou a hora de você se levantar. Chegou a hora de você dizer: agora a responsabilidade é comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chegou agora a hora de você ser coluna. Chegou a hora de você se levantar e dizer: agora eu vou servir ao meu Deus. E eu vou ver os milagres acontecerem na minha vida. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, vamos louvar o Senhor.